Oiê, meus clarificados e clarificadas, dias um pouco mais tranquilos por aqui, precisando dar uma folga de conteúdo, redes sociais e etc. Porém, hoje, tudo às claras respondendo perguntas de vocês. Tem muita pergunta sobre Mundial, então vou falar um pouco. Tem pergunta, obviamente, sobre o PSG, mas tem também muita pergunta sobre Bahia, pergunta sobre troca de cadeiras, troca de comando em várias equipes da Itália, vamos falar sobre isso também. Algumas contratações, e aí falei de Bahia, tem gente me perguntando sobre Talisca e também tem gente me perguntando sobre o Joaquim Correia, que está chegando no Botafogo da Internazionale depois de... São 4 temporadas, mas na verdade uma temporada ele é emprestado para o Marseille, se eu não me engano. Mas enfim, vou falar também um pouquinho sobre essa contratação do Botafogo. Então vem comigo, já deixa o like por aí. Eu disse que a gente tinha chegado à meta de 48 mil inscritos, mas é mentira, a gente chegou à meta de 47 mil inscritos. Então se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo e deixa seu comentário. Quero comentários de vocês aqui sobre, primeiro, que conteúdos vocês querem um pouco mais nesse Mundial. Farei vídeo nos jogos do PSG, não todos, mas, por exemplo, do final de semana, sim. PSG e Botafogo, sim. Quem é? Nem sei quem que é o outro do grupo. Não vou fazer, não lembro, enfim. Mas vou fazer alguns conteúdos do Mundial, mas mais focado quando tiver PSG ou italiano, tá? Não vou... obviamente, foca tanto nos brasileiros, e aí vem justamente a primeira pergunta do Moraes_RL2, que é: Dona Clara, discorra sobre os times brasileiros no Mundial. E aí, Moraes, eu vou ser muito sincera, não só com você, mas com todos os clarificados e clarificadas por aqui. Eu não assisto tanto futebol brasileiro para falar tanto dos jogos do futebol brasileiro, dos clubes do futebol brasileiro, que não envolvem um outro componente que, para mim, é um assunto que eu domino, que é, no caso, Bahia ou algumas equipes europeias, nem todas, claro que eu tenho meus pitacos aqui como espectadora de futebol, mas ainda assim eu não consigo, e nem é a minha proposta aqui, analisar tanto futebol brasileiro. Obviamente que, num geral, eu consigo, e eu acho que não é uma análise difícil de ser feita, de que Flamengo e Palmeiras estão num nível ali um pouco acima de futebol brasileiro, no geral, quando a gente fala mesmo. O Botafogo se deu muito mal, porque, para mim, pega a melhor equipe da Europa, que é o PSG, e já vou falar um pouquinho sobre a postura do PSG no Mundial. O Atlético de Madrid, que é uma equipe sempre chata, uma equipe sempre competitiva. Então, talvez o Botafogo, para mim, é o brasileiro que teve menos sorte no sorteio e que não acredito que vai passar da fase de grupos. Flamengo e Palmeiras. Eu não lembro agora exatamente os grupos, mas eu acho que podem passar, sim. E o Fluminense também. Acho que todos eles têm... Eu confesso que eu não lembro o grupo tanto do Fluminense, mas tem possibilidades, mas vai me surpreender no geral, tá? E eu não sei aqui a chave exatamente, se a gente tiver os clubes brasileiros em reta final. E quando eu falo reta final, na final, para mim, vai me surpreender muito, e semifinal, para mim, já também será um grande passo. Eu acho que existe uma diferença muito grande. Vamos ter um contexto diferente da postura das equipes brasileiras e das equipes, na verdade, não europeias e das equipes da Europa. As equipes da Europa estão em reta final de temporada. Muitos deles, na verdade, encaram como se a temporada já tivesse acabado. É uma postura, inclusive, que a gente vê muito forte dos ingleses. Talvez eles sejam o oposto, o extremo oposto do que é a seriedade, a empolgação, a animação do futebol brasileiro com o Mundial. E aí, dentro desse espectro aqui, talvez a gente tenha talvez o PSG, eu não sei, acho que PSG, os espanhóis e os italianos, talvez eles estejam num nível parecido de importância. Em geral, para esses clubes, o que está sendo importante é a parte financeira,
em vez desses clubes, por exemplo, estarem fazendo uma pré-temporada em julho, recebendo uma turnê na China, uma turnê nos Estados Unidos, em vez de estarem ganhando nestas turnês, que não vão acontecer, porque obviamente as equipes não vão conseguir fazer tanto isso, as que estão no Mundial, elas vão receber o dinheiro ou vão, enfim, se empenhar para ganhar o dinheiro do Mundial de Clubes e não o que elas ganhariam nessa turnê. Então, a motivação é muito essa. Para mim, a fase de grupos dos europeus, em geral, com uma ou outra exceção, vai ser bem tranquila, no sentido de que ninguém vai acelerar demais, ninguém vai arriscar demais. E aí, na reta final, você eventualmente tendo confrontos europeus nas semifinais, você obviamente acelera um pouco essa marcha. Mas ainda assim, eu ainda tô bem na dúvida de como as equipes vão encarar esportivamente esta competição. É a primeira dessa forma. Existe uma cobertura e um holofote maior, tá? Do que nos outros anos. Eu estou cobrindo futebol europeu há 8 anos e eu não lembro de ter visto a competição como o Mundial, obviamente no antigo formato, ter tanta visibilidade, ser manchete, ser discussão. Por exemplo, eu sigo muitos produtores de conteúdos do futebol italiano e de PSG. E o Mundial de Clubes é assunto dos vídeos desses produtores de conteúdo. Antes, não era. Então, acho que tem um interesse maior, mas ainda assim é um interesse menor do que é no Brasil. Eu fui entrevistar alguns torcedores do PSG no início da semana, na frente da loja do PSG. E ela tá até com um pouquinho mais de movimento por conta das camisas novas. O torcedor tá indo comprar camisa e alguns não artefatos, mas enfim, algumas coisas ligadas ao título da Liga dos Campeões, né? Tem camiseta comemorativa, tem o cachecol da final, então tá tendo um movimento relativo nessas lojas do PSG. E assim, teve torcedor que falou não gosto dessa competição, estou com medo dos jogadores se machucarem, ou seja, pensando na temporada que vem. Outros falaram, se a gente ganhar, beleza, mas o que importava era a Liga dos Campeões e a gente já ganhou, então se vier mais um troféu, beleza, mas eu tô mais preocupado com outras coisas. Muitos deles não sabiam contra quem o PSG ia jogar. Alguns lembravam que no final de semana o PSG estreia contra o Atlético de Madrid, mas, por exemplo, não sabiam quem era o clube brasileiro que o PSG ia enfrentar, que é o Botafogo. Então é um interesse completamente diferente. Todo torcedor do Botafogo sabe quem são os adversários, sabe que o Botafogo vai enfrentar o Atlético de Madrid e o PSG. E os torcedores do PSG não sabem. Então, tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Dito isso, Moraes, eu disse que eu não ia analisar, mas fiquei aqui mais de 5 minutos falando sobre os brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, no Mundial de Clubes, mas vocês entenderam que era um pouco mais geral. E aí a Fernanda Vieiro me pergunta, PSG chega como favorito no Mundial por conta da conquista da Champions? Beijão, Fernanda. Para mim, sim, não só pela conquista da Champions, mas por como foi a conquista da Champions. Para mim, o PSG foi ou é a melhor equipe na Europa neste momento. Pode não ser, e para mim, até em alguns momentos nessa reta final foi a mais bonita, porque eu sei que tem muita gente que tem na magia e no lúdico ali do Lamine Yamal, no Barcelona, e eu sei que tem uma magia ali diferente, eu super compreendo. Tem lances muito bonitos em diversas partidas nessa reta final, né? Mas, pra mim, quase que eu derrubo tudo, o PSG é a melhor equipe da Europa, ela é a mais equilibrada, mas não só, ela é uma equipe muito divertida de se assistir e ela também tem esses toques de futebol mais bonito. Assim, os jogos do Désiré Doué são espetaculares, os últimos. É um jogador que traz drible, que traz essas jogadas, que lembra um pouco, inclusive, o futebol brasileiro. A gente já teve aqui alguns comentários de jornalistas, de ex-jogadores e etc., que se ele se chamasse Douézinho, a gente aceitaria totalmente que ele era brasileiro. E é verdade, ele tem esse toque do instinto, né, do imprevisível. Ele coloca isso
em campo. O Kvaratskhelia também faz isso. O próprio Dembélé é um jogador que a gente nunca sabe para que lado ele vai driblar, para que lado ele vai bater. Então, o PSG também tem isso. E é uma equipe mais equilibrada, é uma equipe que sabe se defender muito bem, que para mim hoje, em termos de atuação, tem o melhor meio-campo da Europa, completo em termos de atuação. Para mim, os 2 melhores meias da temporada são Vitinha e Pedri, do Barcelona. Mas se a gente for pegar o trio, e caramba, aqui também o Fabian Ruiz também faz uma grande temporada, mas o trio Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz, para mim, é o melhor trio de meias da temporada. Então, o PSG, para mim, é favorito. O Barcelona não está na competição, então a outra equipe que apresentou esse futebol tão bonito, ou de alguma forma, em alguns momentos, melhor até na temporada, não vai estar na competição. O Liverpool também não, que é uma equipe que caiu precocemente na Liga dos Campeões, mas faz uma temporada muito, muito consistente, né? E com alguns momentos menos brilhantes, mas ainda assim muito eficiente. Então, sem essas duas equipes, e com o que o PSG mostrou, para mim o PSG é o grande favorito desse Mundial. Mas é aquela coisa, qual é a postura do PSG para esse Mundial? Repito, o PSG tem aí um gostinho de que acabamos de vencer a Liga dos Campeões e a gente também quer vencer agora o Mundial para, assim, ganhar todos os troféus possíveis da temporada, porque o PSG ganhou a Supercopa, a Copa da França, a Liga dos Campeões. E tá faltando algum? São 4. Qual que tá faltando, Clara? Campeonato francês, Copa da França, Supercopa. Enfim. E a Liga... não é isso. Campeonato francês, Supercopa, Copa da França e Liga dos Campeões. São 4, exatamente. Então vai querer, mas ao mesmo tempo é visto como um torneio quase de pré-temporada. Então tem uma diferença aí na postura. Vinícius Grego, _, atenção, pergunta sobre o Bahia. Clarinha, quais devem ser as prioridades do Bahia na janela de contratação? Tá muito claro que é o goleiro, a gente fala desse goleiro há meses, não deu para vir no início do ano e me pareceu muito claro que o Bahia iria tentar nessa janela de transferências e essa realmente parece ser a ideia da diretoria. Eu já falei aqui algumas vezes, não é fácil contratar um goleiro e ainda mais um goleiro que, se você vai gastar dinheiro num goleiro, que seja um goleiro que resolva o seu problema. Para trazer um goleiro do mesmo nível do Marcos Felipe e do Ronaldo, e na minha opinião, eu não acho que trazer o Ronaldo foi errado, porque o Danilo Fernandes, a gente sabe que ele está num momento diferente de carreira, pode ser que ele assim, se aposente no fim do ano. Então, ok, precisava trazer um goleiro para ser essa concorrência para o Marcos Felipe, e acho que agora o Marcos Felipe está ganhando essa posição de titular, apesar de ser um goleiro irregular, ele faz grandes partidas, mas depois em outra partida a gente faz como que ele está em campo, mas ele não é um goleiro ruim, mas o Bahia precisa de um goleiro numa prateleira acima. Então, para trazer um goleiro, e repito, no fim das contas o Ronaldo tinha que ter vindo para ser essa concorrência para o Marcos Felipe, e para ser muitas vezes titular, o Bahia é a equipe que mais jogou neste início de temporada, são 41 jogos, 42 jogos? Acho que 42 com o de hoje, né, se eu não me engano. Enfim, então, ok trazer, mas para você resolver o problema, para você subir de nível, não pode ser um goleiro no mesmo nível do Ronaldo e do Marcos Felipe, tem que ser um cara acima. E, gente, goleiro é caro, é caro. Então, vamos ver se vem esse goleiro do futebol português, enfim. Mas para mim, prioridade é goleiro. Acho que o ideal, assim, sonhando, nossa, vamos ter 4 jogadores, para mim é um goleiro, um ponta para reserva do Pulga, um zagueiro e mais um lateral. Mas acho muito difícil que venham 4 jogadores, eu diria que vendam 2 jogadores. Eu diria que o Bahia vai dar a prioridade ao goleiro, que vai ser a maior tentativa, mas que eu repito, é difícil
contratar goleiro. Quem tem goleiro bom, gente, não quer vender. Então, é difícil. Assim como gol custa caro, né? Ataque custa caro. Goleiro decisivo também custa caro. Mas, além do goleiro, eu diria que talvez a prioridade seja um zagueiro. Pode ser. A gente teve algumas lesões, né? Que meia e ataque que deram uma complicada aí na vida. Mas, enfim, acho que talvez venham esses dois jogadores para o Bahia. Teve pergunta, queria focar aqui algumas no Bahia direto, aqui. O Felipe.SPS, Clara, qual a chance do Bahia segurar a contratação do goleiro para trazer o Ederson? Felipe, eu acho que é uma chance muito pequena, porque a contratação do Ederson é uma contratação que a gente coloca naquela categoria sonhar não custa nada. Trazer o Ederson, ao contrário, custa bastante. Então, não me parece ser uma solução, porque o Bahia precisa de um goleiro para agora. Talvez esperar até dezembro, se não conseguir vir um goleiro para a temporada que vem, mas o Ederson não seria para janeiro. Então, acho uma chance... Felipe, para não acabar com os seus sonhos, e com os meus também, eu vou dizer que é uma chance de 1% do Bahia segurar a contratação de um goleiro. Pode ser que tudo dê errado, no sentido do Bahia contratar um goleiro agora e em dezembro, ou janeiro, né? A maior janela do futebol brasileiro que é a do final do ano, né? Que é do meio do ano daqui, não meio do ano calendário, mas do meio da temporada europeia. Se tudo der errado e acontece alguma coisa aí, o Ederson quer voltar pro Brasil, esse 1% aí tá vivo. Mas eu te diria que esse não é o plano. Não é o plano. Então, assim, acho realmente neste momento, fora de cogitação. Teve pergunta aqui cadê? Aqui, Teles, _47, 3. O que acha da possível vinda do Talisca? Gente, eu tenho, muitas emoções com o Talisca. Se eu não errei as datas, eu até conferi, mas já tem algum tempinho que eu conferi. A primeira temporada do Talisca no Bahia, no time principal, é 2013. E é o meu último ano como jornalista em Salvador. Eu vou para... Não, na verdade, o meu último ano não. Os meus últimos meses. Porque eu saio de Salvador em fevereiro. Mentira, em janeiro. Então, na verdade, esqueça 2013. 2013 eu já estou no Rio de Janeiro. Então, o primeiro ano do Talisca no time profissional do Bahia, eu já não estou trabalhando em Salvador. Só que os meus 2 anos anteriores são comentando Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória, né? E o Talisca estava na base do Bahia. E eu ia muito aos treinos do Bahia acompanhar. Na época eu comentava, eu não era repórter. Eu comentava na TV Bahia e no PFC e Sport TV. Então, eu ia nos treinos, na época a gente podia assistir aos treinos, às vezes fechava um ou outro, mas estamos falando aqui de mais de 10 anos, e a gente podia assistir aos treinos. E o Talisca, de vez em quando, estava nos treinos profissionais, a gente assistia os jogos da base, e a gente via eu tô falando a gente porque a galera que trabalhava comigo daquela época, né? E muita gente, inclusive, hoje que tá no Bahia, que ainda tá no Correio, onde eu trabalhava, que ainda tá na TV, enfim. E a gente acompanhou muito da evolução do Talisca. Então, assim, eu acho que seria espetacular a volta do Talisca. Se a gente pega a equipe de hoje, eu falei que a gente precisa de um reserva pro Eric Pulga, mas eu não tô satisfeita com a nossa ponta direita, entre aspas, né? Porque o Talisca não seria exatamente um ponta tão aberto pela direita, mas na posição de campo seria, né? Considerando que o Bahia jogue num 4-3-3. Então, né, considerando na teoria, no papel, ele seria escaladinho ali na ponta direita.
Peraí, gente, que caiu aqui. E o meu encosto para ficar confortável aqui. Enfim, então seria espetacular nesse sentido. Ele faria a posição do que o Cauli faz quando joga um pouco mais pela direita. O Ademir agora voltou de lesão e já voltou como titular. Seriam características bem diferentes, mas seria talvez a posição, o jogador que perdesse a posição seria o Ademir e o Cauli, né? O Cauli acho que seria um reserva de luxo espetacular pro Talisca. Eu acho que ele sobe o nível do grupo, do time titular. Mas eu tenho uma questão. E assim, hoje eu tô acabando com os sonhos de todo mundo, inclusive os meus. O Talisca, e ele deu uma entrevista pra Band, né? Um programa da Band, falando que queria voltar e tal, mas que inicialmente ele deu a palavra dele ao clube, então ele tem mais 1 ano e meio de contrato, então poderia assinar o contrato até um pré-contrato em janeiro e tal. E eu achei uma declaração super ok, tá? Porque aparentemente repercutiu, os torcedores na Turquia ficaram chateados, que já tá dizendo que vai assinar. Ele não disse que vai assinar um contrato, ele disse, olha, meu contrato é de 1 ano e meio, em janeiro eu já posso negociar com outra equipe, se for o caso, enfim. O Bahia tem conversas, tem uma abertura aqui com o Bahia, né? Não, ele não está negociando com o Bahia. E eu nem vou trazer informação aqui, tá, gente? Eu não... Principalmente nesse momento agora, de muito trabalho em reta final de futebol europeu, não dá para fazer tudo. Então, às vezes, por exemplo, em janeiro, que eu fiquei um pouco mais próxima do Bahia, às vezes quando eu vou de férias pro Bahia, é um pouco mais fácil você... você tem algumas conversas, você tem mais informações e etc, mas não é o meu foco. E não será. Inclusive, amanhã, sexta-feira, tem claramente Tricolor. E eu tento fazer aqui toda semana e tal, mas é uma visão de fora. Eu não sou setorista do Bahia, eu não acompanho o dia a dia de Bahia. Então, não é a proposta e não será a proposta deste canal, nem é, como jornalista, dar exclusivas informações de mercado do Bahia. Muito mais opinião aqui de quem trabalha com futebol, mas torcedora também. Então, eu não tenho informação sobre o Talisca, mas do que eu entendi, do que eu vi, do que ele falou, do que ele deu em entrevista, ele não está negociando com o Bahia, ele tem um canal aberto com o Cadu, ótimo, mas, gente, falta tanto tempo que, assim, eu realmente gostaria, tá? Ele fez uma boa reta final de temporada europeia. É um jogador que ainda tá numa boa idade, não é que ele já tá com 35, ele tá justamente... Ele já fez 30? Acho que é isso, enfim, me corrijam aqui nos comentários, mas ainda tem muito a entregar, mas falta muito tempo, gente. Ele tá falando isso agora e tá tudo lindo e se acontecer, repito, eu vou adorar. Eu tenho como que fala? Uma conexão emocional, algo, assim, de realmente emotivo com o Talisca, porque ele estava evoluindo na base e foi o meu início de carreira, assim, na televisão mesmo. Então, eu tenho realmente, assim, um fraco emocional. Mas, falta muito tempo, gente. Ok, pode assinar um pré-contrato em janeiro. Mas e se o Flamengo chama ele em janeiro? E se uma outra equipe da Europa chama ele? Uma equipe que vai jogar a Liga dos Campeões, que não seja das principais, mas, sei lá, uma equipe de Portugal, que ele volte para fazer a Liga dos Campeões. Eu não sei. Então, sinceramente, adoraria. Acho baita jogador, tecnicamente excepcional, tem uma ligação com o Bahia, é baiano, mas... eu tô, assim, bem longe ainda de considerar que, caramba, parece que vai acontecer. Tô bem longe disso ainda acontecer. Seguinte, pergunta do Guilherme Cossô, talvez. Tô tentando ler aqui no sotaque, na pronúncia francesa, que pergunta justamente qual a maior dificuldade em morar em Paris. Essa semana eu falei nos stories, né, que
há muitos e muitos anos atrás, coisa tipo de 20 anos atrás, a primeira vez que eu vim em Paris, eu fui numa praça, que é a Place de Vosges, aqui em Paris, e eu me apaixonei pela praça. Na época eu nem sabia ainda o que eu ia fazer de trabalho, eu estava na faculdade, na época eu estava estudando na Espanha, eu fiz uma parte da faculdade de jornalismo na Espanha, e eu vim visitar Paris, enfim, turistar, e eu fiquei apaixonada por essa praça. Eu já estudava francês há muitos anos, eu sempre gostei muito de idiomas, e eu lembro que na época eu falei, gente, um dia eu vou morar muito perto dessa praça, porque não dá pra morar na praça, porque é muito caro, mas dá pra morar perto da praça. E obviamente, minha vida me levou para outros caminhos. No fim das contas, eu me encontrei muito mais culturalmente na Itália do que na França. Mas eu moro hoje a 15 minutos andando dessa praça. E aí, enfim, eu fiz um stories nessa praça falando que toda vez que eu passo por ela, e eu passo muitas vezes por ela, porque não, eu moro perto e é a minha praça favorita de Paris. E toda vez que eu passo por ela, eu fico feliz. Então, eu passo muito por ela para ficar mais feliz. E eu comentei isso nos stories e eu falei, né, que minha adaptação em Paris não só não foi fácil, como não é fácil, mesmo já estando aqui há mais de 2 anos. Eu cheguei em fevereiro de 2023, então já tem mais de 2 anos. E por que para mim a adaptação tem sido muito difícil? A escolha de ir para a Itália foi uma escolha de sair do Brasil, de fazer uma mudança, foi uma escolha em que existiu a oportunidade da TNT, mas foi uma escolha minha. Eu queria sair de onde eu estava, eu queria outra coisa. E a Itália apareceu, uma baita oportunidade profissional espetacular, que eu jamais diria não, mas ela casou com o que eu já queria fazer. E eu me encontrei muito na Itália. Eu não esqueço que, assim, na primeira noite não, que eu cheguei na primeira noite, segunda noite, na verdade, eu cheguei numa noite no dia seguinte, mas no meu primeiro dia, no fim do meu primeiro dia, em Turim, eu lembro de falar assim, caramba, eu estou apaixonada por essa cidade. E assim, eu nem conhecia tanto da cidade, mas, não sei, algo em Turim e em geral na Itália me pegou. E obviamente eu fui descobrindo cada vez mais que muitas coisas da cultura italiana têm muito a ver com o que eu priorizo na minha vida. Óbvio que tem algumas coisas em comum com a qualidade de vida europeia, que envolve não só segurança, mas também os valores, assim, no sentido de que são cidades em que o transporte público funciona, então você não precisa de carro. São cidades em que, especialmente Turim, né? Mas são cidades menores que as cidades do Brasil, então os deslocamentos são mais fáceis, também porque o transporte público funciona. O estilo de vida, de você caminhar, de você ter casas mais, assim, casas menores, em que você faz tudo, enfim. Eu me encontrei, em geral, já era algo que eu curtia muito, assim, eu já tinha morado fora do Brasil, já tinha morado na Espanha, então eu já gostava nesse sentido. Só que existe algo na cultura italiana que é uma coisa muito do aproveitar o cada dia sem muito. Assim, o italiano, ele não precisa de muita coisa pra tá feliz, sabe? Isso é muito próximo do brasileiro, inclusive. Em geral, eles gostam de coisas mais simples. Então, assim, a decoração do restaurante não faz diferença. A comida que tem que estar gostosa. Talvez, para você, sabe, tomar um vinho maravilhoso, você não precisa ir num restaurante, sei lá, de não sei lá. E eles têm uma coisa, assim, muito da forma de viver que eu me encontrei. E aqui em Paris, isso é muito diferente. O francês tem uma cultura muito mais refinada, no sentido de que, para eles, a apresentação importa muito, o silêncio, a elegância. E tem momentos que tá lindo isso também, mas eu não me identifico tanto. E aí, óbvio que isso tem muito a ver também com a gastronomia, que acho que elas estão muito ligadas, assim. O italiano valoriza sabor. O francês, ele valoriza mais... Não é só qualidade, mas assim, mais finesse, sabe? Tem uma clara diferença na forma como as duas culturas enxergam comida, enxergam, enfim, vida cultural.
Então, nesse sentido, eu me encaixei muito mais, eu me encontrei muito mais na Itália. E a segunda coisa é que Paris é uma cidade, é a cidade mais visitada no mundo. Então, isso faz com que muitas coisas sejam mais difíceis dentro deste estilo de vida. Então, por exemplo, o transporte público é maravilhoso, funciona, mas ele está sempre lotado. É muito difícil você não estar num transporte público lotado aqui, porque a cidade está sempre lotada. As coisas são muito caras, porque é uma cidade que está sempre cheia de turistas. Os aluguéis são muito caros. Todos os lugares que você vai são muito caros. Se você não faz reserva no lugar, boa sorte em conseguir almoçar ou jantar naquele lugar. Então, assim, esse tipo de coisa que gera, assim, estresse, entre aspas, que eu não sou uma pessoa estressada, muito difícil como me estressar, mas são coisas que de vez em quando dá uma preguiça, sabe? E, por exemplo, eu chego do aeroporto aqui, eu viajo muito. Toda vez que eu volto de viagem, e viagem da TV, que eu tenho equipamento pesado, mala e etc., eu tenho que voltar de carro, né? De aplicativo de transporte para casa. Gente, tem vezes que eu levo, assim, 1h30, 2 horas para chegar em casa. No trânsito. E em Turim, e se fosse outras cidades da Itália também, tá? Roma ainda, em alguns momentos, tem mais caos, mas ainda assim, não é como Paris nesse sentido. Tem outras coisas. Em Turim, eu levava no máximo, assim... Nossa, eu peguei um engarrafamento muito grande aqui. Levei meia hora, porque senão em 22 minutos eu tava em casa. E o aeroporto nem era na cidade. Então, esse tipo de coisa, sabe? Que eu já não tava... Qualidade de vida mesmo. Eu morava em Turim, exatamente na rua que eu queria morar, num apartamento muito maior do que eu moro aqui em Paris. Então, esse tipo de dificuldade. Falei demais, não era pra falar tanto sobre esse assunto. A pergunta aqui cadê? Aqui. Renan, 33, Melo. O que achou da contratação do Correia pelo Botafogo? Gente, eu achei corajosa. Achei corajosa. E são 2 anos e meio de contrato? Acho que é isso? Corajoso, hein? Bastante corajoso. E assim, gente, ó, o Correia tem... Neste momento, ele tem 30 anos. Ele vai fazer... ele tem 30 anos, ele faz 31 agora em agosto. Então, os últimos 2 anos de contrato dele, ou mais do que isso, né? Serão já com 31 anos, ele vai terminar 31, 32, 33, já com 33 anos. Porque eu tava falando do Talisca, né? Que tem mais ou menos a mesma idade. Mas, assim, os últimos 4 anos do Correia na Internacional são bem ruins. São bem ruins, gente. Não são irregulares. São ruins. Anotei aqui. A primeira temporada dele na Internacional é 21-22. Ele tem 36 jogos, 6 gols e 2 assistências. Ele perdeu 13 jogos por lesão. Bastante. Temporada 22-23 são 41 jogos, então mais jogos até do que na primeira temporada. 4 gols e 3 assistências. Ele perde 12 jogos por lesão. Então, coloque aí 12 jogos, a gente tá colocando que pelo menos 3 meses, mais ou menos 2 meses da temporada, assim, quebrados, né? Ele fica fora por lesão. Aí, temporada 23-24, ele é emprestado pro Marseille. E aí, nossa, não, mas vai pro Campeonato Francês. Campeonato Francês é fácil, né? Quem não vai fazer? Super fácil. Quem não vai fazer gol? Correia vai voar no Campeonato Francês. São 19 jogos. Atenção, 0 gols. 0 gols. Tu Correia não fez gols jogando no Campeonato Francês em 19 jogos. Então, complicado. Eu fui até conferir se tinha assistências, tá? Não tem assistências. Então, são 0 gols e 0 assistências. Então, estamos falando aqui já de 3 anos para trás. Então, vamos para o último ano dele, 24-25. São 22 jogos. Aí ele já faz menos jogos do que as primeiras 2 temporadas na Inter. São 2 gols e 3 assistências. Ele tem, desses 22 jogos, 7 são como titular, 15 como substitutos. Então, ele tem 7 jogos como titular. Ele ganhou algumas chances. A Inter rodou bastante elenco. Ele fez 2 gols na temporada. E ele perdeu 8 jogos por lesão. No Marseille, ele também perdeu 8 jogos por lesão. Então, assim,
é um jogador que não joga bem nos últimos 4 anos, não entrega gol nos últimos anos, não tem 22 anos e, caramba, vai evoluir ainda. Não acho que é, por exemplo, caramba, não tá fazendo gols, mas é um cara que tem uma liderança absurda em campo e vai, sei lá, levantar o time. Não faz isso também, não é esse jogador. Então, eu acho que o contexto, assim, vai dar errado? Não sei, pode ser que dê certo. O nível, realmente, de intensidade de futebol brasileiro pode dar bom. Pode dar bom, não vou dizer que não vai não. Mas, se a gente faz... Toda contratação tem um risco. E aí a gente faz o quê? É um risco pequeno, é um risco médio, é um risco grande. Para mim, a contratação do Correia é um risco muito grande. Significa 100% que vai dar errado? Óbvio que não, mas é um risco aí, na minha cabeça aqui, de, sei lá, 70%. Os 30% existem. 75%. Os 25% existem. Esses 25% ele pode se encontrar no Brasil, ele pode se encontrar no Botafogo, ele pode fazer uma grande temporada. E aí, sei lá, uma temporada só, mas vale a pena a segunda. Mas eu vou te falar. Se eu fosse torcedora do Botafogo, eu estaria tensa. Ainda mais porque custou caro, não sei como é salário, mas é caro, não imagino. Então, assim... os torcedores da Inter estão fazendo... Ai, que coisa maravilhosa! Que Tuco Correia não está mais entre nós. Os torcedores da Inter estão comemorando. O Correia, na verdade, ele sai... Cadê? Não, é que aqui tem o histórico de lesões dele. Deixa eu ver só as transferências, para eu não falar... bobagem. Aqui, então, ele vem por custo zero, né? O contrato dele com a Inter acaba e ele vem por custo zero, eu não sei salário. Então, não custou caro nesse sentido, né? Mas, obviamente, tem que pagar o salário. Mas, repito, para mim é uma contratação de alto risco. Alto risco, de vez em quando, dá certo. Mas, ficaria tensa. Pietro Luca, acha que Donnarumma, Vitinha e Nuno saem para outros clubes nessa janela de transferência? Atenção, deixa o like por aí, não sai do vídeo sem deixar o like, isso me ajuda a consolidar para você. E aqui, enfim, conteúdo gratuito no YouTube, custa nada, deixa o like. Pietro Luca, Vitinha e Nuno não. Contratos renovados, inclusive, para mim são jogadores que ainda vão ficar bom tempo no PSG. São jogadores apreciados absolutamente pelo técnico, pela torcida, fazem suas melhores temporadas na carreira no PSG, que é um clube que vai continuar brigando por não só títulos nacionais, mas por Liga dos Campeões. Então, não acredito que nenhum deles tenha vontade... Não acredito, não. Nenhum deles, neste momento, tem o desejo de sair. E eu só deixei o Donnarumma por último, porque a informação de diversos jornalistas, de meios de comunicação que eu confio e que também tá ligada às informações que eu tenho, é que o Donnarumma quer ficar, mas existe uma negociação aí um pouco mais complicada de contrato, e até não pela reta final dessa temporada, mas por outras temporadas, o PSG em algum momento deu uma rateada se queria renovar ou não o Donnarumma, mas nesse momento parece uma questão de negociação. Então, pode ser que o Donnarumma, desses três, é o único para mim que tem chance de sair. Ainda assim, eu acho que não, tá? Mas que tem chance de sair. Como é? Layan Sevla. Complicado, viu, Layan? É loucura considerar Nuno Mendes para bola de ouro? O único argumento contra é ser lateral esquerdo, só isso. Eu acho que é loucura, o Layan Sevla. Difícil, hein? Sevla. Porque dentro da equipe em que ele está, existe um outro jogador que faz uma temporada de melhor do mundo, de bola de ouro, que é o Dembélé. Para mim, o Nuno está, sem nenhuma dúvida, entre os 10 melhores jogadores da temporada. Eu até fiz um ranking. Cadê? Esses dias, para um prêmio, que não é o Bola de Ouro, que eu participo. E o meu top 10, atenção, top 10 da temporada, sem contar Mundial de Clubes, tá, gente? Porque, obviamente, não começou ainda. Do primeiro colocado para o 10º colocado. Dembélé,
Rafinha, e eu não vou aqui discorrer sobre todos eles. Se vocês quiserem colocar o top 10 de vocês aí nos comentários, eu agradeço. Vou ficar feliz, vou ler de todo mundo. Dembélé, Rafinha, Vitinha, Yamal, Salah na quinta colocação. Aí vamos para Pedri, Harry Kane, Mbappé, Nuno Mendes e Désiré Doué. Para mim, esses são os 10 melhores jogadores da temporada. Os meus critérios, não só os títulos, mas sim os títulos, e também a atuação individual, especialmente o quanto que as grandes atuações desses jogadores, as grandes partidas e os números desses jogadores influenciaram na temporada, no placar, nos resultados. Então, o Désiré Doué não faz um início de temporada espetacular, mas a reta final de temporada dele é espetacular. E ele faz gols decisivos, ele não faz apenas gols. Num 3-0 do PSG, ele faz o terceiro gol. Não, ele faz o gol... Ele, por exemplo, que converte o gol de pênalti, o último, contra o Liverpool, um jogador de 19... Assim, um garoto de 19 anos, decidindo contra o Liverpool. É ele quem faz, para mim, a grande atuação da temporada individual é do Désiré Doué. Os 2 gols e uma assistência numa final de Liga dos Campeões, com 19 anos, diante da Internazionale. Assim, para mim, é a melhor atuação de um jogador na temporada individual. E aí eu sei que vocês vão me falar do Yamal contra a Internazionale, mas aí eu volto pro meu critério. Espetacular o que o Yamal fez contra a Internazionale, mas a atuação dele não deu a classificação ao Barcelona. A atuação do Désiré Doué deu ao PSG um título inédito histórico de Liga dos Campeões. Então, para mim, este é o meu top 10. Dembélé, Rafinha, Vitinha, Yamal, Salah, Pedri, Harry Kane, Mbappé, Nuno Mendes, Désiré Doué. Com muita dor aí, viu? Que não tem... Ainda tem, logo depois, ainda tem Hakimi, Lautaro Martinez, Donnarumma, Kvaratskhelia, enfim, João Neves, mas o meu top 10 é este aí. Quero o top 10 de vocês aqui também. Guilherme, _Quinho, me faz 2 perguntas. E aí, seguinte... Uma delas é, claro, o que tu achou das novas camisas de Inter, Milan e Juventus? Eu vou fazer vídeo assim que a gente tiver quase todas as camisas, ou pelo menos as principais lançadas para a próxima temporada. Eu vou fazer aquele vídeo tradicional das camisas mais bonitas e mais horrendas para a temporada. Mas ainda vai demorar. Isso vai ser lá para julho e início de agosto, tá? Muita calma nessa hora. Até porque eu vou precisar de uma ajuda aqui. Quem vai me ajudar a editar e montar esse vídeo. Tem uma galera que de vez em quando fala comigo. Atenção, este é o momento. Fala comigo, porque eu vou precisar dessa ajuda aí. E quando eu digo ajuda, não é trabalho de graça, que ninguém quer trabalhar de graça. Mas a pergunta que eu vou responder do Guilherme _Quinho é se o Napoli tem condições de defender o título italiano. Para mim, sim, tá? Com a permanência do Conte, tudo muda. O mercado do Napoli muda com a permanência do Conte. Não é à toa que De Bruyninho já chegou. E tô muito curiosa para ver o que o Conte vai fazer com ele. É um jogador que precisa ser administrado, então não é um jogador que eu não imagino ser titular em todos os jogos do Napoli. Talvez ele, enfim, Campeonato Italiano, Liga dos Campeões, seja poupado em Copa Itália, enfim, administrado em alguns momentos, como que o Conte vai montar um pouco esse Napoli para não depender dele, mas quando ele estiver em campo, girar um pouco em torno, ou ele ser o dono do time nesse sentido. Tô muito curiosa para ver isso. Vamos ver se vai ter mais alguma modificação nesse Napoli, mas eu diria que ainda que o mercado do Napoli ainda pode ser interessante com a permanência do Conte. O Napoli é uma equipe que ela ainda tem muita coisa de equipe local por conta da forma como ela é administrada. Tem um dono com uma personalidade, uma presença muito forte, e é ele quem toma as decisões, né? Não é aquela coisa de uma diretoria com vários profissionais de áreas diferentes, não. É o De Laurentiis que toma as decisões. Então isso torna o Napoli um pouco à mercê do humor do seu dono? Sim, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é um Napoli que nos últimos anos, se a gente pega talvez os últimos 5 anos, talvez um pouco mais, é um Napoli que entrou num ciclo muito positivo, né? E aí é um ciclo muito positivo financeiro, isso é bem importante. O Napoli é uma das poucas equipes na Itália que não estão devendo loucamente, que não precisa vender jogador localmente, como, por exemplo,
a Inter precisa fazer, o Milan precisa fazer. Então, eu não sei o quanto que pode demorar. E a Inter agora, no último vídeo eu falei um pouco mais sobre a Inter. Tenho muitas dúvidas do que vai ser essa Inter para a próxima temporada. Então, assim, o Milan, mais dúvidas ainda. Então, acho que o Napoli tem condições de defender esse título. Outras equipes que eu acho que estavam num ciclo muito positivo, talvez não continuem esse ciclo, que é o caso da Atalanta, já vou falar um pouquinho sobre isso. E aí tem a Juventus, né, que a gente fica na dúvida todo ano o que vai acontecer com essa Juventus. Então, para mim, o Napoli sim tem condições de defender o título italiano, e eu acho que se a gente não tiver mudanças muito bruscas, e eu sei que a temporada passada do Napoli foi bem irregular, né, mas foi uma temporada muito atípica se a gente pega os últimos anos do Napoli. Mesmo assim, não é o Napoli que, caramba, vai brigar aqui por título de Liga dos Campeões. Não, mas internamente, nacionalmente, eu acho que é o Napoli que vai se manter um pouco mais nessa briga, especialmente aproveitando o momento ruim de Milan, o que pode ser não sei se um desmanche, mas um fim de ciclo, sim, dessa Internacional. O Inzaghi saiu. Então, para mim, sim. E aí, cadê? Tem a pergunta sobre... a pergunta, o Vini8 perguntou também sobre o Talisca, mas aí eu já respondi. Rapidinhas aqui, o Gabrielzinho me pergunta, acarajé ou abará? Acarajé até o fim dos meus dias. E o Mestre Stifler, sempre querido também por aqui, me pergunta qual a primeira coisa que vai comer assim que chegar na Bahia. Bolo com brigadeiro branco. É isso, é a primeira coisa que eu vou comer quando eu chegar em casa. Tem um voo maravilhoso agora, Paris-Salvador. Eu chego no aeroporto 3h40, uma coisa assim. Ou seja, 5 horas da tarde, na hora do bolinho com café, meu bolinho já encomendado de bolo branco, morango e brigadeiro branco já está encomendado, estará na mesa para eu tomar um cafezinho. É a primeira coisa que eu vou comer. E aí, depois, já tem um cardápio com... Obviamente, algum dia eu vou comer moqueca, não sei se logo seguinte no domingo, mas comerei andu. Atenção, quem não é baiano por aí, conhece andu? Gente, que coisa maravilhosa é andu com farofa. Nossa senhora, que coisa boa. Andu, gente, pra quem não conhece, é um grão, tipo lentilha, mas eu gosto, eu como lentilha, mas eu amo andu. É entre a lentilha e o feijão. Parece talvez um feijãozinho branco, mas... Baianos, contem aqui se vocês gostam de andu. E a outra pergunta que eu queria responder aqui, do Eu Samuel 1890. Sempre respondo perguntas do Eu Samuel. Ele pergunta o que eu achei da demissão do Spalletti. Qual seria seu favorito no lugar dele? E aí eu vou aproveitar a pergunta do Eu Samuel para falar do Spalletti e da dança das cadeiras no futebol italiano. Eu entendo a demissão do Spalletti, não do jeito que foi, que ele mesmo foi lá contar que ele estava demitido e ainda fez mais um jogo, enfim. Eu entendo que o processo não deu... O início, inclusive, foi até bom, depois de que engrolou, não deu certo. Eu entendo, eu tinha muitas expectativas com o Spalletti, que é arrasada. Mas a questão é o momento em que foi feito. Porque o Spalletti é demitido depois que a dança das cadeiras no futebol italiano já tinha acontecido. O Gasperini já estava empregado, o Ranieri já disse que ia aposentar, o Allegri já estava no Milan, o Inzaghi já tinha ido para a Arábia Saudita, o Conte já tinha renovado com o Napoli, o Ancelotti já tinha acertado com a seleção brasileira. Então, assim, a seleção italiana ficou sem opção. E aí, então, eu não tenho um favorito que seja possível. Porque, assim, estavam se falando no De Rossi... não lembro quem que era mais, tinha mais um além do Gattuso, e agora parece que o Gattuso é o mais próximo a fechar com a seleção italiana. Gente, assim, pode ser que em um ano o Gattuso, assim, coloque fogo no parquinho, fogo no rabicó desses jogadores, e na raça, no coração, na motivação, essa Itália, eu acho que classifica, tá, pra Copa. Enfim, acho que não vai, assim, o raio não vai cair 3 vezes, não é possível. Mas, enfim, pode ser competitiva numa Copa, não competitiva de chegar numa final e ser campeão, tá? Não acredito. Mas ser competitiva ali, de passar da fase de grupos, chegar numas quartas de final, sei lá. Pode ser que o Gattuso seja essa pessoa aí. Mas, assim, historicamente,
em termos táticos, de qualidade como técnico, eu tenho muitas dúvidas, tá? Os trabalhos dele não são maravilhosos, os últimos 2 trabalhos não são tão bons, né? Ele vem de um trabalho na Croácia, no Hajduk Split, que não é tão bom, e o do Marseille, que é muito ruim. Então, complicado. E aí, só para dar uma válvulas aqui, um resuminho rápido, com opiniões bem rápidas sobre a troca-troca de técnicos na Itália, o Antônio Conte confirmou a renovação com o Napoli. Coisa linda, a melhor coisa que o Napoli poderia fazer. O Christian Chivu fechou com a Inter. Eu não gosto, eu acho que é uma aposta muito grande. Pode dar certo? Pode, mas é aquela coisa. Tem o risco 90%, tem o risco 10%. Eu acho que o Chivu está mais para o lado de cá do que para o lado de lá. Ele tem apenas 13 jogos como técnico profissional no Parma. Não é ruim até esses 13 jogos. Ele tira o Parma da briga pelo rebaixamento, ou na verdade faz o Parma não cair nessa reta final de temporada, mas eu acho que é um recorte muito pequeno. Ele teve muitos anos na base da Inter, em ali sub-16, sub-17, sub-19, foi subindo. Mas é outra história, assim, é um ambiente de pressão, ainda mais depois dessa temporada da Inter. Assim, ele vai estar muito pressionado. Então, por um lado, eu entendo, tem uma questão financeira, ele é mais barato, não só de contratar, mas de demitir. Então, eu entendo que é um risco mais fácil de ser tomado, mas a Inter, para mim, tinha que ter sido um pouco mais ambiciosa. Entendo a dificuldade da contratação de técnicos, mas eu não gostei, tá? Aí tem a Atalanta contratando o Juric, que eu também não gostei. Eu também entendo que é um técnico, ele foi auxiliar do Gasperini, então ele consegue manter algo do que o Gasperini fez. É um cara que trabalha muito bem com jovens, ele tem alguns jovens que ele trabalhou bem assim e colocou no mapa no futebol italiano. Eu lembro especificamente do Bremer, por exemplo, brasileiro, enfim, que teve uma lesão triste na temporada passada, mas para mim era o melhor zagueiro do futebol italiano até a lesão. Então, assim, não é que é tudo ruim, né? Mas eu acho que é baixar muito a prateleira do Gasperini pro Juric. Os últimos trabalhos não são bons. Eu acho que toda vez que ele teve uma grande oportunidade, ele falhou, com mais pressão, com, enfim, situações melhores, eu acho que ele falhou, então não gostei muito, tô um pouquinho receosa de que a Atalanta, que é um clube que eu tenho um carinho imenso, vocês sabem disso, já contei aqui várias histórias da Atalanta, especialmente ligadas à pandemia e à minha cobertura na Itália, e não sei, tô receosa, não gostei. A Juventus confirmou o Tudor, tá? Renovou. E, gente, eu não sei o que falar da Juventus. É um pouco de também quem vamos trazer, né? Enfim, a troca de cadeiras acho que não beneficiou muito a Juventus, que poderia ser o Conte, por exemplo, mas ele continuou no Napoli. O Tudor é uma receita caseira. A reta final dele de temporada, ele acerta muita coisa que o Thiago Motta desacertou ou não conseguiu acertar. Então, assim, é uma mudança grande do Thiago Motta para ele, de filosofia, de forma de trabalho, mas é um cara que conhece a Juventus, é um cara que talvez traga uma competitividade para essa Juventus que ele trouxe nessa reta final, classificou para a Liga dos Campeões, mas eu não consigo ver essa Juventus sendo, caramba, que time espetacular com ele. Competitivo, pode ser. Aí tem o Gasperini na Roma, para mim, a melhor, junto com o Conte no Napoli, a permanência, mas de troca, para mim a melhor troca foi essa aí. A Roma faz uma reta final de temporada espetacular com o Ranieri, mas ele trabalha na Roma num cargo mais de diretoria, né? Enfim, de consultor. Eu não sei exatamente o cargo agora qual que é, mas ele vai como técnico com a promessa, enfim, o acordo com a diretoria de que ele vai se aposentar depois, né? E ele faz um grandíssimo trabalho. Para mim, é que é uma pena ele ter assim, dado a palavra para Roma de que ele ia se aposentar e não ia mais ser técnico. E aí ele não aceita a Itália, porque era o meu favorito, tá? Era o meu... Eu falei na outra pergunta que eu não tinha muito, era o
Gente, nossa, tô louca, hein? Era o Ranieri, mas, enfim, ele aposentou. Então, pra mim, a Roma ganha um belíssimo técnico, o Gasperini ganha um belíssimo desafio, grandes jogadores, alguns jogadores com muita técnica que eu acho que podem render ainda mais com o Gasperini. Então, assim, tô bem ansiosa. A Roma classificou pra Europa League nessa temporada. E sendo que você vai pro meio do campeonato, a Roma, assim, tá? Era ali 10ª colocada, 9ª colocada, e aí deu um pulo e conseguiu a vaga da Europa League. Aí tem o Sarri, que volta para Lazio. Interessante, quero ver como que isso vai acontecer. O Allegri, que vai para o Milan, que eu acho que é um técnico que pode organizar bem essa equipe, que pode colocar ali uma hierarquia, uma organização na parte de gestão de grupo, que eu acho interessante, mas vocês sabem que eu tenho algumas questões com o Allegri, mais recentes, assim, os primeiros trabalhos dele são muito bons, e o início dele na Juventus também, mas eu acho que os últimos anos dele, enfim, eu acho que ele poderia ter se reciclado um pouco mais, ter aberto um pouco mais a cabeça, enfim, eu tenho alguns pés atrás, assim, com o Allegri. O Milan não está em competição europeia nenhuma, então pode ser um ano de ajuste para o Milan, mas eu tenho muitas questões com este Milan, com o que esse Milan pode fazer para a temporada, mas talvez o Allegri dê uma competitividade para o Milan na temporada que vem, sem competições europeias. E é isso, gente. Tinha a última. Lourival Gonçalves pergunta se eu vou em algum jogo do Bahia. Teve gente perguntando também se eu já estou em Salvador. Obviamente não estou em Salvador ainda. Esse vídeo eu estou lançando agora. Inclusive era para ter lançado mais cedo, mas só está saindo agora, praticamente na mesma hora que o jogo do Bahia está começando aí, que eu vou assistir. Sexta-feira tem Claramente Tricolor. Tô indo pro Brasil no final de semana e vou ter um tempinho maior. Ainda trabalho, tá, gente? Eu ainda vou trabalhar alguns dias, até o fim de junho, na verdade. Então, MFM, enfim, conteúdos para TNT ainda estarei fazendo. Vou fazer conteúdo aqui pro canal também, falei para vocês. Final de semana, PSG Atlético de Madrid, PSG e Botafogo. Acho que é o segundo jogo do PSG no grupo, então também faço vídeo. E, enfim, outras coisas que forem aparecendo aqui no canal. E eu fico até o fim de julho. Então, vou... é que o jogo que pode acontecer da Copa do Nordeste, eu não sei se é na Fonte Nova. Alguém me conta? Alguém fala pra mim nos comentários? Que é Bahia e Fortaleza, se eu não me engano. Se for na Fonte Nova, eu estarei em Salvador. E aí eu pego os 3 jogos do Bahia em casa. 2 pelo Campeonato Brasileiro, contra Atlético Mineiro e Juventude, pode ser? E pego o primeiro jogo da Sul-Americana. Se eu não tô enganada, são esses jogos que eu vou conseguir assistir. Então, assim, gente, se eu for na Fonte Nova 4 vezes, vocês não estão entendendo. 4 vezes, a última vez que isso aconteceu, tem tipo 10 anos que eu consegui e... Que seja 3 vezes, 3 vezes. Tem mais de 10 anos que eu não vou assim. Eu não moro em Salvador há 12 anos. Então, tem mais de 10 anos que eu não consigo ir a 3 jogos seguidos do Bahia na Fonte Nova. Então, assim, eu espero que nada aconteça, que, por favor, não mudem esse calendário, porque ano passado isso ia acontecer, mudou o calendário e eu só assisti um jogo. Eu iria assistir 3. Enfim, calendário não mude, porque eu preciso muito de Fonte Nova, eu preciso muito de Bahia nessas minhas férias. É isso, gente. Voltamos sexta-feira com Claramente Tricolor, se tudo der certo, porque, né, esse canal aqui a gente sabe que de vez em quando a necessidade de ficar out, ela existe e eu respeito ela. Mas eu vou fazer sim, um Claramente Tricolor nessa sexta-feira. Não sai do vídeo sem deixar o like, porque não custa nada pra você, super me ajuda, comentários, confere se tá inscrito no canal antes de sair do vídeo. E até mais, gente. Tchau, tchau.